Eu sou a Rovângela Neves, instrutora de gestão do Senai Sobral, Ceará. E hoje iremos abordar um mini curso Técnicas da Supervisão da Qualidade. Dentro aí é um assunto bastante usual que deve ser aplicado dentro das organizações, seja ela de pequeno porte, médio porte ou grande porte. E hoje, durante aqui a nossa aula, a gente vai ter uma agenda. A gente vai falar sobre a definição de qualidade, a normalização, os tipos de normalização, as ferramentas da qualidade, o que é que são precisos, como é que elas são utilizadas, programa 5S. E aí, como é que a gente vai falar um pouquinho dessa qualidade? Como é que a gente vê a importância da gestão da qualidade dentro das organizações, tá bom? E aí, qualidade é uma diretriz, é uma norma que as organizações devem ter, né? É um procedimento, uma operação de como deve ser seguido dentro dos processos, dentro do fluxo de trabalho e pessoas e produtos e serviços. Então, está tudo muito englobado dentro dessa classificação de qualidade. O que é qualidade? A definição, né? A gente tem o Juran, que é o nosso guru da qualidade, e ele fala que qualidade é um conjunto de atributos que se refere ao atendimento das necessidades dos clientes e um padrão de produtos e serviços disponibilizados por uma empresa. E aí eu queria ter um ponto de atenção com vocês. Clientes, necessidades. Então, os clientes estão cada vez mais buscando essa necessidade, dizendo para a empresa o que eles precisam. Então, a empresa tem que atender essa necessidade desses clientes, desses consumidores, tá bom? Então, por isso que as empresas elas buscam, sempre essa normalização. E aí a gente tem a nossa ABNT, que é a Agência Brasileira de Normas Técnicas, tá bom? Que ela vai gerenciar tudo que as organizações elas precisam para ter essa certificação. E a gente falaria sobre a ISO Família 9000, tá bom? E aí a gente tem a da qualidade 9001. Dentro disso, a gente tem os níveis de normalização, que aí é colocado dentro da ABNT, que ela vai estabelecer. A gente tem um nível de associação, que aí já são desenvolvidas associações que fazem parte dessa normalização. A gente tem um nível regional, tá bom? São as normas regionais que são estabelecidas por um organismo regional, ou seja, um Mercosul. A gente pode dar como exemplo nesse nível regional. A gente tem um nível internacional, que aí entra a Organização Mundial do Comércio, a própria ISO também são organizações internacionais. Dentro desse nível internacional de normalização. A gente tem o nível nacional, que já são realizadas pelo governo, dentro do que o governo ele coloca como normalização para que as empresas possam seguir aquelas diretrizes. E a gente tem o nível empresarial, que toda organização deve seguir aquelas normas que já são estabelecidas pela própria organização, tá bom? Então, fazendo uma retrospectiva, a gente tem 5 tipos de normalização, de níveis de normalização. A gente tem o nível empresarial, a gente tem o nível nacional, a gente tem o nível internacional, a gente tem o nível regional e a gente tem o nível de associação. Então, esses são a classificação dos nossos 5 níveis de normalização. Dentro cada um das suas expertises e características que elas se fundamentam para normalizar, dar uma instrução, instruir aqueles campos que estão dentro daquela normalização. E aí, quando a gente fala em normalização, a gente fala da ABNT, a gente fala de Inmetro, tá bom? Que aí, são nossas agências acreditadoras, nossas agências certificadoras que orientam as organizações para que elas possam seguir essas diretrizes. Mas a gente tem também um alinhado muito forte dentro da gestão da qualidade, que a gente tem as ferramentas da qualidade, tá bom? Que elas são uma forma de um diagnóstico e prognóstico de como é que está sendo gerenciadas essas ações dentro daquela minha organização. Como é que está sendo o fluxo do meu processo? Está sendo o quê? Se não está sendo, então, um processo investigativo. Então, as ferramentas da qualidade, elas seguem justamente para que o gestor que está à frente daquela empresa, ele consiga visualizar de forma mais ampla e tentar solucionar aquela problemática que ele está sentindo, Então, a gente fala muito a dor. Qual é a sua dor? O que é que você está sentindo e como é que você pode solucionar aquela problemática? Dentro das ferramentas, a gente pode falar a primeira, o brainstorming. O que é o brainstorming? É a tempestade de ideias, ou seja,
O gestor ele tem uma problemática, ele reúne a sua equipe e todos ali naquele momento eles vão tentar pontuar as ideias. E aí é importante a gente salientar que dentro disso cada ideia é válida, né? E aí todos estão ali para construir, ter um compilado de informações e todos chegarem ao final, a concretização de uma possível solução. Depois, a gente tem também a nossa ferramenta, que é um plano de ação 5W2H, que a gente vai falar um pouquinho mais. Fluxograma, lista de verificação, diagrama de Chicago, diagrama de Pareto e o PDCA, né? E aí, como o brainstorming já abordei um pouquinho falando, só uma questão da origem, né? Ele foi uma técnica elaborada por Alex Osborne na década de 20, ele era da área da publicidade, tá bom? E aí por isso que a gente vê muito, né, dentro dessa área da publicidade e do marketing, a gente vê mais a técnica do brainstorm, mas só que ela adentrou também nas outras áreas, administração, tá bom? E outras áreas também, que ela foi para poder auxiliar esse gestor a ter, né, ter uma visão do que é que está acontecendo naquela minha empresa e como é que eu posso solucionar. E agora a gente vai falar sobre as regras básicas da gente construir um melhor brainstorm, tá bom? Uma ideia por vez, ou seja, faz aquele velho levantamento, né? Então, sinaliza para o gestor que está realizando aquele brainstorm que você quer, né, construir ali, fazer e pontuar uma ideia, tá bom? Então, ali cada pessoa que está naquele conjunto daquele brainstorm, cada um por vez vai colocar a sua ideia. E é importante também que ao colocar a ideia, que fique também uma pessoa para escrever essa ideia, para que também não perca, tá bom? Tudo que foi abordado durante essa reunião. Segunda dica, rir é permitir, criticar e ridicularizar não, ou seja, por mais que você não goste da ideia do outro, não é legal você também falar, né? Então, você aceita a ideia e aí depois vão construir e melhorar tudo que foi pontuado. Fazer rapidamente, então isso tem que ser algo em meia hora, tá bom? Não adianta estender muito, porque acaba que você sai um pouco da ideia do brainstorm, né? Então lembre lá, ter tempestades de ideias, tão rápidas, são ideias que são, a gente fala muito, que jogado, né, ali no ar. Passe se você não tiver ideia, se você não tiver ideia, passe adiante para outro colaborador. Aproveite as ideias anteriores para as novas, ou seja, o que a gente pode melhorar na ideia do que foi pontuado por um colega de trabalho e também a gente pode fazer essa junção de todas as ideias que foram elencadas, né? Gere bastante ideias, tá bom? Não corra, né? Dê o tempo para que você possa ali construir aquela sua ideia e, por final, faça uma avaliação e discussão do que pode ser construído. Então, quando você tem as ideias, pega daquele melhor que você achou que a ideia pode ser pontuada ou faça uma junção, uma construção de todas as ideias que foram elencadas. E aí você chega a um prognóstico, a uma possível solução daquilo que você está almejando. Outra ferramenta que é bastante usada dentro das organizações é o fluxograma. Fluxograma, pelo mesmo nome, ele já fala fluxo, então é o fluxo de um processo, como é que está seguindo aquela minha operação dentro da organização. O fluxograma é representado em formas geométricas, como ele vai ter o início e ele vai ter a finalização daquele seu processo. O fluxograma é muito para quem está lá no procedimento operacional padrão, a gente, né, faz uma coligação entre essas duas áreas. Então, acredito que você já deve ter entrado em alguma empresa que tinha lá o fluxograma elencado de como é aquele processo, desde um atendimento, como é que é um fluxo do atendimento, como é que é um fluxo, até você fazer um simples café, existe um processo, então você pode também transferir para um fluxograma. Dentro disso, né, a gente tem outra ferramenta que são as folhas de verificação ou checklist, como também é conhecido. E essa folha de verificação não existe uma padronização, tá bom? Cada organização, cada empresa, ela vai ter um método, por isso a importância de gestor de qualidade, porque a pessoa ela vai ter a expertise, vai ter o conhecimento e vai fazer essa preparação desse checklist, ou seja, como é que está a produção semanal daquele meu produto? Então eu faço checklist, eu tenho que produzir 500 unidades de um produto, então cada semana eu tenho que verificar se está atingindo aquele meu objetivo, tá bom? E aí você vai fazendo checklist, né, de tudo que pode ser
utilizados para melhorar e também uma forma de avaliar o processo, se está seguindo como planejado. E a gente fala muito dentro de qualquer organização, de qualquer processo, o planejamento é essencial. E quando você vai aplicar essas ferramentas da qualidade, você deve, antes de tudo, fazer esse planejamento. Não adianta nada você ter todo o trabalho, uma construção de uma ideia, se não faz o essencial, planejamento. Quem é que vai ficar à frente daquela ação? Como é que vai ser o processo, a metodologia e tudo mais, tá bom? Então esse planejamento vai te dar um norte de como você agir durante aquele seu processo. A gente tem o diagrama de Pareto, né? O diagrama de Pareto que a gente tem, ele foi também uma técnica que foi atualizada por Juran, tá certo? Ele foi, em princípio, né, baseado lá no princípio de Pareto. 80% dos seus problemas, eles podem ser resolvidos com a eliminação de 20% das causas, tá bom? Então, é uma forma de você colocar, mensurar como é que está aquela sua problemática e as causas que estão elencando aquela sua problemática, né? E dentro disso, vai ser um fator que você vai tentar encontrar como é que pode ser solucionado. E aí, a gente tem outra ferramenta também bastante usual, que é o diagrama de Ishikawa. Também é conhecido como diagrama espinha de peixe, diagrama de 6 M's, né? Diagrama de causa e efeito. Então, o próprio nome já diz, ele leva o nome do autor, Ishikawa, certo? Que é uma técnica, né, que foi elaborada em 1943 por Ishikawa. E dentro disso a utilidade de você identificar aquele teu efeito, teu problema. E aí, dentro da espinha do peixe, a gente vai ter as ramificações do efeito e a gente vai ter as causas, que aí é elencada nesses 6 M's, né? E o que são esses 6 M's dentro do diagrama de Ishikawa? A gente tem a mão de obra, que é o operador, o que ele está ocasionando, será que é a falta de treinamento, a desmotivação, tá bom? Então aí você vai identificar possíveis raízes para essa causa da mão de obra. A gente tem a máquina, que dentro da máquina a gente pode elencar algumas raízes dessas causas, a própria instalação, tá bom? Maquinário obsoleto, né? A questão de manutenção preventiva, que geralmente algumas organizações elas utilizam bastante a manutenção corretiva, e que o ideal seria a preventiva. A gente tem os materiais, tá bom? Ou a matéria-prima, né? Que são os insumos. Será que aquela minha matéria-prima está faltando a qualidade? Será que não foi entregue conforme as características, né, pelo fornecedor? Então, tudo isso você vai tentar identificar o que é que está ocasionando naquelas raízes aquele minha problemática. A gente também tem um método, que o método é a metodologia, como é que está sendo operacionalizado aquele meu processo. Será que estão fazendo levantamento? Será que estão passando as informações necessárias dentro das operações? A gente tem a medida, né? Que aí você vai medir como é que está dentro do seu processo. E a gente tem o meio ambiente, que dentro do meio ambiente aí a gente pode colocar fator interno e fator externos que pode ocasionar aquela minha problemática. Aí um exemplo de um fator externo que a gente poderia colocar, se a gente tivesse o efeito problema atraso na entrega de um produto, o fator externo no meio ambiente a gente poderia colocar a chuva, por exemplo, o mau tempo, né? E dentro do fator interno aí a gente também tem alguns exemplos que a gente pode colocar dentro da ergonomia, a questão do calor também pode ser ocasionado dentro de alguns fatores para poder ter essa possível problemática dentro da empresa, tá bom? E eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né? Que eu trouxe um efeito, produtos com defeito e algumas raízes que podem ter ocasionado. Dentro do material, que é essa matéria-prima, a gente poderia ter a matéria-prima de baixa qualidade, a gente poderia ter um fornecedor que atrasasse a entrega desses insumos, bom? Na máquina, equipamento obsoleto, muitas paradas para manutenção corretiva. No método, a falta de um procedimento documentado, tá bom? Estruturado, né? Onde o gestor ele vai te orientar como você deve seguir aquele processo. Por isso, a tão importante a questão do procedimento operacional padrão, o POP. E aí, dentro da mão de obra, a gente pode ter alguns fatores, algumas raízes dessas causas
que poderia ser o operador sem treinamento, o operador aí desmotivado, também a gente poderia elencar. Medida, não há sistema de controle de produção e meio ambiente, falta de espaço na linha de produção e faz muito calor também dentro do processo seletivo, dentro do processo aí da produção, né? E aí dentro aqui uma dica, né, para vocês como gestores, futuros gestores de qualidade, é interessante que quando você encontre aquela sua dor, aquela sua problemática, e você vai utilizar o diagrama de Chicago dentro lá dos 6Ms, matéria-prima, mão de obra, método, medida, meio ambiente e o maquinário, você deve identificar realmente se aqueles 6Ms estão te ocasionando alguma raiz para estar o efeito ali, te provocando aquele efeito, aquela problemática, aquela sua dor. E aí é interessante que você faça a investigação. Não só elencar, não, eu acho, né? Não é o achismo, é você ter a certeza. Você como gestor deve fazer essa investigação, tá bom? E aí por isso que a gente utiliza as ferramentas em conjunto. O brainstorming, ele pode te orientar para identificar essas causas. E aí depois você pode trabalhar com o diagrama de Chicago. E como é que eu vou solucionar? O diagrama de Chicago eu encontrei as minhas raízes, minhas causas, aquela minha dor. Como é que eu vou solucionar aquele meu problema? E a gente utiliza o 5W2H. São 7 perguntas fundamentais para você ter um planejamento de ação, tá bom? Uma correção, uma solução dentro daquilo que você espera. E aí a gente tem a primeira palavra, né? O que? O que será feito, tá bom? Se a gente for pegar o exemplo que eu dei para você do diagrama de Chicago anteriormente, dentro lá do efeito do problema, a gente tinha com a matéria, né, a matéria-prima, dentro da mão de obra. Se a gente pegar essa mão de obra, tá bom, desqualificada, a gente poderia fazer uma ação de um treinamento, de uma capacitação. Então, nossa solução aí para esse produto com defeito seria essa capacitação, essa mão de obra. E qual seria essa solução? O que será feito? Minha pergunta inicial. Capacitação da mão de obra. Por que será feita essa capacitação? Porque assim os colaboradores terão todo o domínio, competência para seguir as operações, né? Como será feito? E aí você vai colocar metodologia. Será uma capacitação presencial? Será uma capacitação online? Então a decisão do gestor. Tá bom? Quem será feito? Quem é a pessoa que vai realizar? É o gestor imediato? É alguma empresa contratante? Né? E aí você vai colocar onde será feito. Vai ser na própria empresa? Vai ser em outro local? Você vai decidir, tá bom? E aí quando será feito? A linha do tempo, né? Que a gente tem, o cronograma. Então você vai colocar, vai pontuar. Deve começar dia 27 de novembro até o dia 30 de novembro. Então você estipulou uma data, um cronograma, tá bom? E aí você tem também quanto custará aquela sua capacitação, né? Então aí você vai mensurar em valores, tá bom? Como é que vai ser? Então a gente teve aí 7 perguntas, né? Onde irá auxiliar vocês nessa construção dessa ação para solucionar o meu problema, a minha problemática que eu encontrei lá no diagrama de Chicago. E outra ferramenta para poder a gente fechar o nosso ciclo aqui das ferramentas que a gente vem abordando, a gente tem um PDCA, tá bom? Tem um planejamento, então você vai depois executar ele, vai controlar e depois você vai fazer a ação, né? Se tudo que foi planejado inicialmente, você colocou em ação, fez o controle, o monitoramento e viu que está seguindo como planejado, você tem aí a eficácia dentro de um planejamento utilizando a ferramenta PDCA. E aí a gente falou, né? Falou das normalização, a gente abordou os tipos de normalização, a gente falou das ferramentas da qualidade, que é bem importante. E para a gente fechar esse ciclo, é importante que a gente fale do programa 5S, os bons sensos, o que as pessoas devem utilizar para um bom senso. E é interessante pontuar que os sensos, né, esse programa 5S, é algo que você utiliza não somente para a vida profissional, mas para a sua vida pessoal mesmo, tá bom? Então, é uma junção, né? Como é que eu posso melhorar o processo
daquela minha organização, como eu mesmo posso melhorar dentro do processo, ajudar aquela minha empresa. E aí a gente vai ter os 5 sensos, né? A gente tem um SEIRI, que é o senso de arrumação, tá bom? A gente tem o SEITON, que é o senso de organização. A gente tem o SEISO, que é o senso de limpeza. A gente tem o SEIKITSU, que é o senso de higiene. A gente tem o SHITSUKI, que é o senso de autodisciplina, ou seja, se eu elenco esses meus 4 sensos de organização, né, de limpeza, de higiene, e eu consigo chegar nessa minha autodisciplina, tá bom? E aí, falando um pouquinho, né, sobre cada senso, que a gente tem o primeiro, que é o senso de arrumação, ou também chamado também de utilização, tá bom? Dentro da nossa língua portuguesa, né, ele foi traduzido aí em várias palavras. E aí ele refere-se à prática de verificar todas as ferramentas que são utilizadas dentro de um processo, ou seja, se dentro do meu processo da fabricação, né, um exemplo, você tem aquelas ferramentas que vai ser utilizadas, você deve manter somente aquilo dentro do seu processo de fabricação, as ferramentas que são utilizadas. Se tiver alguma ferramenta que não é usual, não participe daquele processo, você vai ordenar, tá bom? Vai fazer, né, colocar ele em outro campo que você vai utilizar só posteriormente, tá bom? Então você vai colocar o quê? O senso de utilização, de arrumação, arrumar, utilizar somente o que é preciso, né? E aí a gente tem o nosso senso de ordenação, que essa ordenação é ordenar para onde é que está indo, tá bom? Então assim, uma das dicas que eu sempre falo, abordo para os alunos, quando você começa a etiquetar essas informações, onde está aquele material de escritório, onde está aquela matéria-prima, você já consegue organizar melhor e todas as pessoas que estão ali em volta vão seguir aquilo que foi estabelecido como diretriz daquela empresa. Nosso terceiro senso é o senso da limpeza, que é bem importante, né? Então você deve manter isso como uma prática habitual dos seus colaboradores, ao finalizar a sua tarefa, fazer aquela limpeza do local, tá bom? Deixar como você organizou, para que no outro processo também aquela mesma pessoa ela possa utilizar. E quando a gente coloca numa linha de produção, que é algo muito mais amplo dentro da gestão, a gente tem que pensar o quê? Se eu finalizar aquela minha operação de 9 horas, vai ter outro colaborador que vai utilizar aquele meu espaço. Então, eu preciso deixar limpo para que a outra pessoa possa utilizar, né? E aí a gente vem no senso de higiene, de saúde, que é importante, manter a higiene de local. E aí, quando eu falo também a questão de saúde, é tanto da empresa como do profissional, tá bom? E aí uma forma, né, das pessoas estarem mais interligadas, conversar com o colaborador, como é que ele está se sentindo a realizar aquelas atividades. Quando a gente pratica esses nossos sensos, a gente tem o nosso senso de autodisciplina, ou seja, eu vou manter o fluxo daquilo que eu quero dentro do meu processo, tá bom? E aí é bem importante, né, dentro do programa 5S, ser abordado esses sensos. É fácil adotar essa prática? Não, mas é impossível? Também não, tá bom? E aí, você como gestor de qualidade deve ter esse olhar, né, mais sistêmico para essas oportunidades. Então assim, você conseguir reunir aquela sua equipe e mostrar a importância do 5S, de como aplicar, quais são os benefícios que você vai ter referente àquele programa, aquela utilização daquele método, você vai ter ali processos muito mais rápidos e eficientes, tá bom? Então imagine dentro do processo você querer produzir alguma coisa e você não sabe onde que fica a matéria-prima, você não sabe onde é que está suas ferramentas que você vai precisar, e aí fica naquela desorganização. E quando você tem tudo organizado, padronizado, fica muito mais fácil aquele teu processo e fluir normalmente, né? O que a gente espera dentro de qualquer empresa? Produtividade, eficiência, né? E a gente está falando em competitividade, tá bom? As empresas são competitivas. E isso, o cliente, o consumidor, ele verifica muito isso, como é a tua imagem perante aquela sociedade. E aí, você já se sente preparado para utilizar todas as técnicas
e bons sensos, né, que são utilizados na gestão da qualidade? Se sim, né, é muito importante que você, como gestor de qualidade, ou um futuro gestor de qualidade, tenha em mente essa importância, né, de você gerenciar dentro dos consensos, dentro das ferramentas e colocar isso em prática, porque você vai elevar a sua organização, você vai normatizar, tá bom? E aí dentro disso você vai conseguir uma maior eficiência, produtividade de todos os seus processos e vai trazer bastante benefícios, né, para a sua organização e elevar. E aí a gente tem um papel da liderança, que é importante. Você como líder deve ter esse olhar perante o que está acontecendo, o que eu posso melhorar dentro do meu processo, qual técnica eu utilizo, qual senso eu utilizo. Então tudo isso auxilia para que você possa diagnosticar e dar uma solução, um prognóstico em relação àquilo que você deseja, tá bom? Espero ter ajudado vocês, tá bom? Nessa formação das técnicas da supervisão da qualidade que vocês possam utilizar aí na sua organização, na sua vida pessoal, que vocês terão que muito que ganhar, né? Com todas essas dicas que a gente abordou aqui. Obrigada e até mais.